boa tarde, turma do 5º ano. Agora nós vamos para a nossa aulinha de História. Abram o livro de vocês na página 73. Agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida e de saúde estar aqui com vocês. Vamos para uma aula de revisão. Abra aí a página 73. Né? Falando sobre moradias, né? A organização do espaço nas aldeias variam, né, de acordo com a tradição dos povos indígenas, né, que foram construindo suas casas, né. Com essa organização social, cada índio foi construindo o seu lugar para morar. Aldeias fizeram círculos, outros fizeram retângulos, né, em forma de U, e lineares em forma de U's ou em fileiras retas, como vocês estão relatando aí no livro de vocês. Aí, falando sobre a moradia do índio, entramos na área da educação indígena, que também os conhecimentos da natureza e as técnicas artesanais e artistas são passados de geração em geração para filhos e filhas indígenas. As meninas aprendem com as mãos sobre as tecelagens, a cerâmica, o cultivo agrícola, a preparação dos alimentos. E os meninos aprendem com os pais a fazer o uso do arco e flecha, além das técnicas das caças e pescas, tá? As crianças participam desde cedo das atividades das aldeias e assumem pequenas tarefas também. Brincam e ajudam os mais idosos e escutam as suas histórias. A FUNAC conta com os professores indígenas e não indígenas, nas quais são ensinados tanto a língua nativa como a dos portugueses. Aí o povo brasileiro também é formado por índios e não indígenas, com suas diferenças e semelhanças de modo de viver, de pensar, de agir, o habitar o mesmo território no Brasil. Fazem parte da mesma sociedade brasileira. Nos últimos tempos, as presenças dos índios têm sido cada vez mais forte no noticiário da TV, notícia em jornais, revistas e internet, com um tema, como os autores do livro dando palestras grandes, né, e tem CDs, e também fazendo apresentação de grupo, né, fazendo as suas apresentações, suas danças, suas artes, né? Abrindo o seu local de ensinamento da arte e da cultura, certo? Aos poucos, a sociedade indígena, ele tem dado conta da importância dos povos indígenas e das diferentes culturas que eles representam na vida do ser humano, né? Do país. É o enriquecimento em cultura, né? Certo? E todas as suas manifestações, correto? Aí vem os afrodescendentes no passado e no presente, né? A população negra, estamos falando dos negros, né? Que tem origem da África, daí a razão dos brasileiros negros serem chamados de afrodescendentes, tá bom? As origens africanas de boa parte da cultura brasileira estão ligadas às línguas, com os costumes, ritos e mitos, conhecimentos, técnicas, a forma tradicional da organização social e política. São as origens culturais ligadas ao modo de vida das etnias africanas que pertencem aos homens, às mulheres, trazidos para cá, aqui mantido como escravos. O tráfico de escravos estendeu-se de meados do século XVI ao século XIX e trouxe para o Brasil cerca de 4 milhões de pessoas originárias de diferentes regiões e culturas, na maioria ligadas aos nagôs da África Central e aos batos dos atuais Congo, Angola, Moçambique, países mais do sul do continente, né? Apesar de mantido as forças da escravidão, os africanos atuam e participam da vida social e depois da colonização, restindo a escravidão.
eles recriaram aqui suas origens, suas culturas e tornaram-se formadores da identidade da cultura brasileira. Os afrodescendentes na história do Brasil, do século XVI, por volta de 1540, os portugueses trouxeram para o Brasil os primeiros africanos escravizados, né? Com o início da produção açucareira, a mão de obra indígena atualizando até hoje, né? Não era mais suficiente e necessária na grande quantidade dos trabalhadores que ali sobreviviam, né? Para a agricultura canavieira, os índios não era adequado para esse serviço. Daí foi pegos os negros para fazer os serviços pesados, apesar eles, né, da forte presença de cada um deles, né? Além disso, a venda de africanos escravizados mostrou-se uma atividade muito lucrativa para os comerciantes portugueses, o que ali estimulou seu rápido crescimento e fazer com que durasse ao longo do tempo. A escravização dos africanos garantiu, por mais de 3 séculos, a mão de obra necessária para que quase todo tipo de trabalho nos engenhos das minas dos sertões e nas cidades do período colônia e também do império. Aí tem umas fotos relatando como era forçada a escravidão dos negros, né, na moagem da cana-de-açúcar, na mineração do ouro, no comércio, nas casas dos senhores de engenho, né? Então, uma história de resistência na página 85, a escravização dos negros africanos e de seus descendentes no Brasil era realizados pelos colonizadores, com o propósito de sustentar a vida social e econômica da colônia. Apesar de ter ocorrido em larga escala, os africanos escravizados resistiam à escravidão e às humilhações e lutavam para sobreviver, mantendo viva a cultura de seus povos. Uma das formas de resistência mais comuns eram as fugas. Quando conseguiam escapar dos domínios dos senhores de escravos, eles precisavam criar novos meios de sobrevivência. Por muitas vezes eles fugiam apenas com a roupa do corpo. Diante dessa necessidade, formaram-se os quilombos, aldeia onde se refugiavam, né? Fugiam da casa dos senhores, né? Alguns sobreviviam e outros não. Os quilombos estavam ali espalhados por todo o território colonial, mas não tinham um padrão. Podia ser pequeno ou grande, tá bom? Eles eram localizados perto de vilas ou isolados formados por escravos que fugiam individualmente ou em grupo. Para sobreviver, os quilombos eram chamados de habitantes dessas aldeias, criavam os animais, praticavam a agricultura e até mesmo seu próprio comércio, né? Além de ser um refúgio, o quilombo era lugares onde os quilombolas praticavam livremente seus costumes e organizavam para resistir à escravidão. Suas reivindicações podiam ser específicas ou visavam ao fim definitivo da escravidão, tá? Mas isso passaram a ser motivo de preocupação para os senhores de engenhos, que autoridades colônicas e comerciantes ricos. Eles ficaram com muito medo por essa revolução, essa revolta dos escravos, né? E alguns quilombos ficaram famosos, como o quilombo de Zumbi do Palmari, né? Que é localizado entre os atuais estados da Alagoas e de Pernambuco. Nele atuou e morreu o guerreiro Zumbi, o principal símbolo da resistência à escravidão. A informação sobre a vida de Zumbi dos Palmares ainda foi muito discutida pelos historiadores estudiosos do tema, que acreditavam que ele tinha nascido em 1655 no Quilombo dos Palmares, onde se tornou o principal defensor de luta dos escravos. Muitos quilombos remanescentes daquela época ainda hoje são fonte de pesquisas e estudo. Certo? Até o fim do tráfico dos escravos, na página 87, no ano de 1850, a população de origem africana
continuou a crescer com a vida de novos indivíduos. Agora, para trabalhar principalmente nas fazendas de café, além dos serviços comerciais e domésticos das cidades, certo? Era difícil encontrar no Rio de Janeiro quem não tivesse pelo menos um escravo. Assim como era difícil encontrar alguns importantes homens de negócios que não tivessem mesmo que indiretamente ligado ao comércio e escravo, certo? Era muito difícil não encontrar. Em alguns lugares chegaram a se formar quilombo nas proximidades das cidades, como foi o caso do quilombo do Jabaquara, em Santos, no litoral paulista, que acolheu alguns milhares de escravos fugidos da fazenda, do interior de São Paulo e do quilombo de Leblon, no Rio de Janeiro, onde se juntaram os escravos vindo das áreas vizinhas à capital do Império. Atualmente, com o crescimento dessa cidade, Jabaquara é um bairro da cidade de São Paulo e o Leblon, um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Fugir não era fácil, pois os escravos eram vigiados o tempo todo, constantemente pelos senhores, pelos empregados contratados para esses fins, mas também diretamente por outras pessoas, pois as recompensas prometidas a quem ajudasse a capturar escravos, em geral, eram muito boas. Em resistência sem trégua, por parte dos escravos, foi fundamental para enfraquecer o escravismo no Brasil e fazer crescer o crescimento social pela abolição a partir da década de 1860 e 1870, que foi organizado principal cidades brasileiras por intelectuais, políticos, jornalistas, advogados e militares, entre eles vários líderes afrodescendentes. Esses movimentos queriam acabar com a escravidão, certo? E como você já sabe, já relato quem foi que acabou com a escravidão, por muitas lutas, não muita gente tentaram, mas a princesa Isabel foi que decretou a carta e deu a liberdade aos escravos, Aqui vocês estão relatando uma carta do crioulo fugitivo. Quando eles fugiram, eles já publicavam, fugiu da fazenda tal, a recompensa era tal, e muitos que pudessem correr atrás e conseguia resgatar aquele escravo, É importante notar que, apesar de esse movimento social ter sido importante para a extinção da escravidão, o processo que culminou com a abolição foi bastante longo, aos poucos, e que a sociedade foi se modificando e reconhecendo a injustiça das relações sociais calcadas na escravidão. E quanto isso era vergonhoso para o país, uma nação independente desde 1822, tá? Aqui tem um anúncio falando do escravo que fugiu. Aí o movimento pelo fim da escravidão ganhou força e apoio em vários setores da sociedade, não só pela propaganda e pela divulgação das ideias abolicionistas em jornais associados contra ações populares, mas também pela campanha de arrecadação de dinheiro para pagar as alforrias a fim de liberar o maior número de escravos possível. Teve essa campanha, tá? Após vários anos de mobilização social, pressão política sobre o governo do Império, somada à resistência à necessidade dos próprios escravos e a escravidão, foi oficialmente abolida pela Lei Áurea de 13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel. Com ela, pessoas que estavam na condição de escravo tornariam-se livres. Os jornais notificaram com o acontecimento, as revistas publicaram artigos, fotografias e ilustrações. As empresas não deixaram de aproveitar o momento para promover seus produtos, como poder se observar na ilustração desta página aí, Havia esperança de que após a abolição a situação dos antigos escravos mudasse no Brasil. Essa era a esperança que foi reforçada com a implantação da República no ano de 1889. Os afrodescendentes tornaram-se cidadãos livres, e com mesmos direitos que os demais garantidos pelas leis, Uma ilustração encomendada pela empresa Têxtil em 1888, a ser estampada em seu tecido em homenagem à abolição, no branco com o negro,
Mas logo se percebeu que poucas coisas mudou. Na convivência social, na educação, no trabalho, nas artes, nas atividades políticas, a população, né, afrodescendente continua a ser tratada ainda do mesmo jeito, né? De acordo com o último censo, os pretos e pardos já não são hoje mais numerosos que os brancos na composição da população brasileira, mas a distribuição das riquezas e benefícios sociais não corresponderam a essa divisão da população. Nós estamos falando dos afrodescendentes no atual do Brasil, né? Entre eles, segundo os dados disponíveis atualmente no Brasil, como se relata aí no livro de vocês, que vocês estão vendo aí no livro de vocês, tá bom? Aí vamos falar o que é preconceito, né? É uma ideia já pronta que alguém não passa e que a gente aceita sem refletir se ela é verdade ou não. Aí vem o preconceito, o racismo, né? Que também teve um exemplo de um Teodoro Sampaio, que ele nasceu em Santo Amaro, Bahia, ainda durante a escravidão, filho de mãe escrava, estudou e formou-se em engenho pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Além de ser engenheiro, desenvolveu pesquisas na área de geografia e história. Entre seus trabalhos mais importantes estão estudos e projeto à melhoria dos portos brasileiros e das navegações nos rios, que ligam no interior ao litoral do país com o Rio São Francisco, né? Aí todos são iguais, na página 93. Pela atual Constituição brasileira, todos os cidadãos são considerados iguais e ninguém pode ser discriminado, ou seja, tratado com diferença inferior, por causa da origem, religião, deficiência física e outros. A Constituição de 1988 proíbe qualquer forma de racismo, preconceito e discriminação. Essa determinação veio reafirmar o que uma antiga lei federal estabeleceu já em 1951, que racismo é crime. Crime, sim. Os afrodescendentes e a cultura brasileira, na página 94, como vocês estão vendo na imagem aí, é uma cena atual de congada, outra antiga tradição de festas, música, danças que vem dos tempos coloniais. Certo, meus amores? E tem a capoeira, né? Além da congada, tem a capoeira, né? Que são estimados 4 milhões de africanos trazidos para o Brasil, vieram de várias regiões da África, pertenciam a diferentes povos e aqui acabaram ficando em diversos lugares e trazendo suas culturas, né? E tem aqui outra festa, participante de festa do Xangô, né? Atualmente, se por um lado é possível reconhecer a presença das culturas africanas na formação histórica do Brasil. Bom, criança, é isso, certo? Se vocês não entenderam, volta o vídeo novamente, estude pela folha, responda direitinho. Qualquer coisa pode tirar dúvida comigo. Um beijo imenso e tchau, tchau, meus amores.